pé, irmãos. Vamos cantar este hino. Com a minha vida quero adorá-lo, tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Incline tua fronte, feche teus olhos. Senhor nosso Deus, precioso Pai Celestial, privilégio chegar mais uma vez, Pai, em tua casa, este dia tão especial, Pai. Culto mais especial, Pai, que temos é este que viemos cear, Pai. Viemos mostrar que nós estamos ao teu lado, Senhor. Mostrar de que lado estamos, Pai. Mostrar para Satanás e seus demônios que mais uma vez ele perdeu. E o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, após um mês, após uma semana de trabalho. E o Senhor nos trouxe aqui não para largar-nos de mãos vazias, Senhor. E nós viemos entoar louvores a Ti, viemos trazer o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Viemos trazer, Pai, nosso corpo como uma adoração a Ti, Pai. E viemos louvar com a nossa boca, com nossas vozes, porque, Senhor, estamos enxergando, estamos ouvindo, podemos falar, temos o fôlego de vida, Senhor. Tua palavra diz: todo aquele que tem fôlego de vida, então louve ao Senhor. Estamos aqui para Te louvar, Senhor. Perdoa nossas muitas debilidades, Senhor. Cubra-nos com Teu sangue, Pai. A partir de agora, Senhor, tudo que vai ser feito aqui, tudo que está sendo feito é adoração ao Teu nome, Pai. O louvor é para Ti, Pai. Não é para nós, não é para ninguém mais, muito menos para Satanás, mas é para Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos limpar nossos corações, nossa mente, blindar nossos pensamentos, Pai, para que nós não fuja daqui, Senhor. O diabo, ele tenta nos fazer avançar demais ou retroceder, Pai, para que nós não ficamos aqui, Senhor, não sejamos abençoados, Senhor, para que não sejamos agradecidos, Senhor. Mas pedimos, Pai, blinda nossa alma, nosso coração, nossa mente, Pai, contra todos os ataques de Satanás. Eu consagro este lugar agora, Senhor, pela autoridade que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este lugar é de louvor, adoração e exaltação ao Senhor, Pai. E quando vir a pregação, Pai, que possa vir como uma flecha em nossos corações,
vim de encontro à necessidade, Senhor, de cada um, Pai. E cremos na palavra, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Quando Tu vieste na terra, o Senhor fez o paralítico andar, o Senhor fez o cego ver, o Senhor ressuscitou a Lázaro, Senhor. O que é impossível a Ti, Senhor? Se tão somente o Senhor se agradar de nós nesta noite, Senhor. Então, Senhor, nós queremos milagre, curas nesta noite, Senhor. Cura da alma, cura do espírito, Senhor. Cura dos nossos corpos, Pai. O diabo tem tentado nos atingir em todos os setores, Pai, em todas as partes, Pai. Nosso espírito, Pai, nossa mente, Senhor, é um ataque sem parar, Senhor. Mas neste momento viemos buscar de Ti, Pai, e somente o Senhor tem o bálsamo, Senhor, que cura, Senhor, as feridas, Pai, e que restabelece para continuar nos caminhando, Senhor. Receba, Senhor, nosso louvor, Pai. Se agrade de nós nesta noite, Pai, e venha falar aos nossos corações através do pastor, com a Tua palavra, Senhor. Senhor, ontem eu ouvi Teu servo pregando que nós precisamos um dos outros, Pai. Ninguém é ninguém sozinho, Senhor. Por isso estamos aqui como um corpo, Pai, porque precisamos um dos outros, Pai. Peço que o Senhor acrescente em nós a fé, a sabedoria, o discernimento, a Tua unção, o Teu poder, Pai, para vencermos o diabo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba, Pai, com o carinho que temos para Te dar, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar com sentimento. Te adorarei, eu te louvarei, Tu és meu Rei. Com a minha vida, vamos levantar nossas mãos, expressar para o Senhor. Quero veja, com tudo que tenho, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Então reconheça que é pequenino, mas mesmo assim quero adorá-lo. Quero adorá-lo, prostrado aos Teus pés. Deus, eu quero adorá-lo diante do trono. Sim, nós vamos erguer nosso altar. Queremos a Tua presença, Senhor. Quero a Tua presença, pois sem Ti eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos Teus pés. Eu quero Te adorar, porque sei que Deus Tu és. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, eu Te louvarei, Tu és meu Rei. Vamos cantar novamente. Eu Te louvarei, eu Te louvarei,
enquanto cantamos Eu Te Adorarei, as irmãs cantam com todo o pulmão e os irmãos glorificam. Glorifica, irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorifique com mais força, irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mais uma vez te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Tu és meu rei. Vamos finalizar com uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. É bom estar na casa do Senhor, né? E sem reserva entregar a nossa adoração a Ele, né? Vamos cantar Jesus Vive? É madrugada no terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. E Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos encontraram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que Ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou
mesmo e te proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive. Vamos dizer com toda a força: Jesus vive. Jesus vive. Ele vive. Jesus vive. Ressuscitou. Jesus vive. Jesus vive. Ele vive. Jesus vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas? Porque Ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar um hino bem conhecido. 172 do nosso cenário. Aqui diz: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Olhe para o teu irmão neste momento e dê um sorriso para ele. Dê um sorriso. Porque a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Por isso nós podemos sorrir, né? Temos esperança de vida, né? Então vamos cantar com toda a força que temos, todo o vigor, este hino. Lá, mãe. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glórias a Deus, né? Que dia, né? Que dia foi o dia que Jesus estendeu a mão para nós, né?
Vamos adorar o Senhor com oferta? Pode inclinar a sua fronte mesmo sentado, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, que maravilha, Senhor, saber que o Senhor estendeu a sua mão para nós, Pai. E agora nós te entregamos, Pai, tudo o que nós cantamos, nós cremos no que cantamos, Pai. E nós te entregamos como o mais doce louvor da nossa parte, Senhor. Agora nós vamos entregar, Pai, as ofertas, te adorar com as ofertas que serão alçadas. O Senhor possa, Senhor, grandemente abençoar cada irmão ofertante, Pai, multiplicando 100 vezes mais e muito mais, Pai, a saúde espiritual na alma, a alegria da salvação, Senhor, regozijo de ser um cristão, Pai. Receba, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Logo após a irmã Solange, pode passar a cantar o seu hino. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, clamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti, sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta o meu coração, como um pai se deleita nos seus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, e a mim mansamente as águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 Jesus. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, clamando pelo seu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti,
Sou criança de colo, não me deixes cair. Na sua santa presença não me deixes sair. Apacenta o meu coração como um pai se deleita nos seus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas. Guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios. Jesus, 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 Jesus. Glórias a Deus. E essa água tranquila, né? Convidar minha esposa para nós cantarmos um hino. Logo após estaremos recebendo a palavra do Senhor. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia nesse mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é quem me faz justo. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado.
Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Obrigado. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Feche teus olhos e cante. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Oremos ao Senhor. Querido Deus, como o Senhor tem sido, ó Deus, tudo em nossas vidas. Como o Senhor tem sido, como cantamos, maravilhoso. Porque um dia estávamos perdidos, sem esperança, mas o Senhor veio e pagou o preço pelo nosso resgate. E hoje nós podemos olhar e ver, ó Deus, que temos a certeza da vida eterna, porque o Senhor já comprou a passagem. O Senhor já pagou o preço, e o que nós simplesmente devemos fazer é Te aceitar como nosso Salvador e seguir nesse caminho glorioso até chegarmos na glória eterna. Receba nossos louvores, e agora que a bênção do Senhor, ó Deus, encontre cada coração e que cada um receba de acordo com as suas necessidades. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Nós vamos então ler a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 11, e o versículo 1 ao 9. Nós estamos imensamente agradecidos, felizes por Deus ter nos guardado até aqui. E sabemos que, como diz a palavra, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Amém? Vamos ler então. Diz assim as Escrituras: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo, deixa eu ver até o versículo 9, né? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Senhor, tua palavra, ó Deus, ela é rica e ela é infinita, Pai. É o alimento espiritual, que é o nosso maná, que todos os dias nós podemos pegar na panela e ela não se acaba. Agora, ó Deus, fale com todos nós e que a bênção do Senhor seja estendida a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estivemos ontem ali com o irmão Ezequiel, no Marcos, nas Irmãs em Sagrada Família, e foi lido essa escritura, e falamos, meditamos com elas ali. Mas eu quero dar um título similar ao que dei ali, que é Deus não desampara os seus filhos. E o título que eu dei ali para falar às irmãs é Deus não deixa os seus filhos enganados ou em dúvidas sobre a palavra. Então, eu lembro, e muitas vezes eu cito, aquilo que disse o apóstolo São Tiago, referindo-se ao ministro, referindo-se à oração pelos enfermos, quando ele orientou dizendo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí, após ele dar essa instrução para nós, como devemos nos portar diante das nossas necessidades, ele nos chamou a atenção para ver que nós não somos melhores, nem tampouco piores do que os nossos irmãos que passaram antes de nós. A história simplesmente ela vem se repetindo. O Deus é o mesmo, os seus modos operantes é o mesmo, o diabo também não deixa de ser o mesmo, os seus modos operantes são os mesmos, o Espírito de Deus é o mesmo, e as pessoas vão, vamos dizer, mudando, mas o quadro segue igual. Muda o personagem terreno, não é? Mas as obras, os frutos, são da mesma forma inspirados por Deus ou inspirados pelo inimigo. Por isso, Tiago disse, Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olhe com quem que ele nos comparou, com Elias. Um profeta destemido, um profeta que não parava diante do pecado, ele não se importava com quem ele tinha que repreender ou com quem que ele tinha que tratar, ele não se importava com, vamos dizer assim, o tamanho da corrupção que tinha tomado a nação de então, que seria a igreja, né? Deus trata com Israel como igreja, como nação, né? E a nós ele trata com o indivíduo. Então veja que ele viveu em um período de total apostasia da igreja do Velho Testamento. Mas ele não se dobrou. E aí veja que o apóstolo São Tiago nos mostra a olhar o exemplo de Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando ele se posicionava pela palavra de Deus, a coisa acontecia. Quando ele se posicionava por Deus, Deus respondia. E o profeta, na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, ele diz, sempre que há algo acontecendo na terra, há algo acontecendo no céu. Deus trabalha em conjunto conosco,
como também o diabo trabalha em conjunto com o seu povo. Então aí nós vemos, irmãos, que assim como nós passamos por vales, assim como nós temos os nossos temores, assim como nós temos as nossas dificuldades, eles também tinham. Mas não é porque eles estavam passando pela dificuldade que Deus virava as costas para eles. E então nós vemos, começando aqui pelo profeta Elias, que Deus se agradou tanto desse ministério, que ele enviou através de Elias por primeiro, depois Eliseu com a porção dobrada, depois João Batista, que é o Elias que haveria de vir antes do Cristo, e por último o mensageiro que veio no mesmo espírito, condenando o pecado, se parando pela palavra e não se dobrando. Mas quando nós olhamos e paramos para pensar, o peso que tinha nos ombros dele era muitas vezes mais pesado que nós. Quando o próprio irmão Brana, quando ele faleceu, eu creio que ele tinha a minha idade mais ou menos. E olha como ele estava desgastado. Mas ele não, vamos dizer assim, não arriava, não baixava a guarda para o inimigo. E Elias, quando Acabe com Jezabel trouxeram todo tipo de apostasia, e não só apostasia e idolatria, mas o pior é que eles perseguiam o verdadeiro. Obadias, quando encontra com Elias, ele diz: eu também temo ao Senhor. E Obadias, ele era um servo de Acabe. Eu também temo ao Senhor, pois eu escondi 100 profetas do Senhor, para que Jezabel não o matasse. 50 em cada cova. Em 2 covas ele escondeu 100 profetas do Senhor. Veja a opressão que havia. Mas Deus estava com Elias, Deus estava com Obadias, Deus estava com Micaías, Deus estava com Eliseu. Deus estava com cada um daqueles homens que viveram naquele período escuro. Mas veja que Elias também teve os seus momentos de, vamos dizer, de choro. Momentos que passou dificuldade. Mas quando ele estava no auge, quando ele estava ali no Monte Carmelo, naquele confronto com os profetas de Baal, naquele duelo, Deus estava com ele. Quando ele chamou a chuva, Deus também estava com ele. Quando ele corria à frente do carro de Faraó, de Acabe, Deus estava com ele. Mas quando ele chega e diz para Geazi: fique aqui e eu vou seguir em frente. Quer dizer, eu desanimei, eu não posso mais, tudo que eu fiz, e olha aí, ainda Jezabel quer me matar. Se alguém olhasse, diria: Elias, você está derrotado, você está acabado. De que adiantou se posicionar como você se posicionou, e agora na tua velhice você tem que fugir de uma mulher? E aí você pensa que o descrente não fala isso? Fala, eu vi falar. Pessoas próximas, quando alguém estava passando por uma grande dificuldade, doença, e foi um verdadeiro cristão, e a pessoa disse: de que valeu tudo o que ele fez? Mas Deus sabe o que valeu, e eu também sei. Quer dizer, do que adiantou, entregou a vida por Deus, e agora aqui está desse jeito? Mas a fé nossa olha para o final. Quando aqui as coisas acabarem, quando aqui as coisas deixarem de existir, como aquele hino diz, quando as coisas fenecem, né? Lá do outro lado, a glória do céu, de Deus vai brilhar. Nós não estamos olhando para essas coisas.
Mas o que nós estamos olhando é e o que nós temos que saber e o que nós temos que entender, que nós hoje fazemos parte do povo que defende a palavra de Deus e que crê no Deus verdadeiro. E a prova da aprovação de Deus não é simplesmente um mar de rosas. Não. Deus abençoa, mas também Ele prova. Mas quando ele foi para baixo do pé de zimbro, e quem sabe, talvez pensou, eu sou palito riscado, não quero mais viver. Senhor, tira minha vida. Ele deitou, chegou debaixo do pé de zimbro. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida, não dá mais. E deitou, como eu sempre digo, deitou para esperar o cumprimento da sua oração. Dormiu. Mas muitas vezes eu tenho dito, talvez vocês me ouviram falar, longe esteja de Deus deixar um homem como aquilo morrer como um indigente, debaixo de um zimbro. Deus estava olhando para cada passo dele, Deus estava ali. Quando ele deitou, o anjo veio e tocou e disse, Elias, levanta e come. Quer dizer, te anima. Você imagina, irmãos, porque nosso corpo depende de vitaminas. Nós somos feitos de toda da terra, dos elementos da terra, hormônios e assim por diante, né? Dependemos de comer feijão, dependemos de comer carne, dependemos de comer o arroz, e assim cada coisa. E aquele homem, eu imagino que se você olhasse para Elias, ele estava sofrido. Não vou dizer que ele estava magrelo, porque ele foi alimentado por Deus em todo o tempo. Foi alimentado por Deus no Ribeiro Querite, pão e carne. Quando acabou, ele foi para a casa da viúva e continuou sendo alimentado. Então eu não posso imaginar aqui um Elias esquelético. Ele estava bem conservado, mas estava cansado, estava depressivo, estava desanimado. Mas o anjo veio e disse, não, vou te dar agora um alimento. E ele comeu aquele alimento, se fortaleceu, voltou a dormir, comeu de novo. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus não esquece eu e você. Ele não esquece, embora nós venhamos às vezes passar por vale, mas Deus está conosco, nos conduzindo. Quando José, quem sabe, pensou o que é feito dos meus sonhos, os próprios irmãos dele disseram, vamos pegar ele e matar, e vamos ver o que é dos sonhos dele. Feito do sonho dele. Tiraram, venderam ele como escravo, e ele indo, né? Imagino ele indo amarrado, caminhando atrás dos cavalos, cansado. Que contradição. Às vezes passamos por contradição, é porque nós não somos Deus, nós não somos como Deus. A nossa cabeça, vamos dizer, é como um palito de fósforo. Deus revela aquilo que há necessidade. No demais, Ele está no controle. Ele não precisa explicar. Ele sabe que lá na frente Ele vai fazer cortar uma esquina, quebrar uma esquina, dobrar uma curva. Ele sabe que lá na frente Ele vai precisar botar você no lançante. Ele sabe de tudo, mas a nossa chegada, a chegada do cristão, está cronometrada. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz, que Deus não nos dá a prova maior do que aquela que possamos suportar. E junto com a prova Ele nos dá o livramento. Quando você dizia, agora eu não consigo mais, agora não dá mais, aí Ele veio e te sustentou. Quando Elias disse, agora eu não consigo mais, agora eu não posso mais,
Deus disse: levanta e come, Elias, porque grande é o caminho. Sai dali, caminha 40 dias, 40 noites e entra em uma caverna. Mas Deus estava ao seu lado. Deus não nos abandona. Deus não nos ampara. O que fazes aí, Elias? Que o senhor pergunta o que eu faço aqui? Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Deus dos exércitos. Que declaração bonita para um homem fazer. Tenho sido em extremo zeloso pelo Deus dos exércitos, mas mataram os teus profetas. E eu fiquei, ainda querem me matar. Não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Levanta, Elias, vai, unge Eliseu em teu lugar. Unge Jeú. E ele saiu dali e foi e ungiu Eliseu. E Eliseu ungiu um dos filhos do profeta, que ele ungiu Jeú. Você veja, é o mesmo ministério. E Jeú limpou com a casa limpou a casa de Acabe, varreu a casa de Acabe, melhor dizendo, com todas as suas idolatrias. E então só assim ele pôde ser elevado. E ele subiu. Agora eu quero voltar um pouquinho e falar sobre a escritura que lemos, que foi onde eu estava estudando quando me veio essa inspiração. João Batista, ele era um homem convicto, ele não tinha dúvida. Ele conhecia e sabia do seu ministério, do seu chamado. E cada homem, cada mulher, ele deve ter a convicção do seu chamado, senão Maria vai com as outras. Ele sabia que ele tinha nascido para um propósito. Deus fez com que ele logo, por certo, perdeu seu pai, que já era velho, sua mãe. E Zacarias, seu pai, ele era um sacerdote. E se ele continuasse naquela linhagem, junto com seu pai, ele seria um sacerdote também. Estaria com a cabeça cheia das tradições, porque quando Jesus veio, ele disse: vós invalidais as escrituras por causa de vossas tradições. Mas Deus tomou João Batista e levou para o deserto, até o tempo dele começar o seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, então os fariseus mandaram homens para perguntar para ele: quem é você? Você é Elias? Você é o Messias, o Cristo? Você é o profeta? O profeta, quando diz o profeta é Cristo, né? Ele disse: não. Então quem és você, para que nós vamos e damos resposta àqueles que nos mandaram chamar, nos mandaram perguntar? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ele tinha sua convicção, ele estava em plena atividade. Sobre a unção de Deus, como ele disse: eu não o conheço. Mas aquele que me mandou batizar disse: sobre aquele que vires o Espírito Santo descer sobre esse é o Cristo. Eu não conheço, mas eu tenho um sinal. E quando ele estava batizando no Rio Jordão, lá vem Jesus Cristo. Eu imagino, nessa imagem linda de Cristo caminhando, ali era Deus caminhando. E quando João Batista vira para ver o próximo candidato a ser batizado, ele vê a coluna de fogo sobre a cabeça de Jesus, ele vê o Espírito Santo repousando sobre Jesus, e ele diz: Senhor, tu vens a mim, eu que careço ser batizado por ti, o Senhor vem para mim te batizar. Jesus convém cumprir todas as Escrituras. E ele, enquanto seus discípulos ainda estavam com ele, Jesus passou e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
mas por ele, vamos dizer, levar a sério o seu ministério, combater o pecado, não se dobrar para Herodes, para Herodias. Sempre os políticos gostam de estar onde o povo está, né? Lá estava João pregando nas margens do Jordão, chamando o povo ao arrependimento, e ele batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele viria, que batizaria com o Espírito Santo e fogo. E ele pregava duro: o machado está posto à raiz das árvores. Raça de víboras, ele chamava os fariseus. De repente vem a carruagem do seu Herodes. Sabe como a gente vê nos filmes, né? Quem sabe abanando a dona Herodias e o seu Herodes. Pararam lá pensando que João Batista ia dizer: olá, excelentíssimo rei Herodes, primeira dama. Ele olhou com aquele olhar de profeta, ele viu ali dois adúltero, pecaminoso, pecador. O Herodes usou da sua força para tomar a mulher do seu próprio irmão. Veja o calibre que o homem tinha. Não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Filipe. Ué, quem contou, João Batista? Deus contou. E aquilo custou o que? A prisão. Você imagina o enxame de diabos, vamos dizer assim, nos ouvidos de João Batista quando ele estava na cadeia. Você não podia ficar com isso da boca fechada um pouquinho, João Batista? Você falou demais. Você esqueceu que você tem um ministério, um chamado para apresentar o Messias, e você fica batendo de frente com Herodes. Agora você está preso, você falou demais. Você não estava aí para apresentar o Messias? E ele para, quem sabe, trêmulo, e pensa. E aquilo vem, ele chama os seus discípulos. Deus sempre tem aqueles para confiar, para que possa, como eu preguei ontem ali em Sagrada Família, para que nós possamos ser ajudados uns pelos outros. Ele não estava sozinho. Deus não havia abandonado, como também os seus discípulos não haviam abandonado. Deus não me abandonou, Deus não te abandonou, os irmãos não te abandonaram, o pastor não te abandonou, nós estamos juntos, caminhando, indo em direção aos céus. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, eu tenho um ombro para chorar, você também tem. E principalmente o ombro do Senhor Jesus Cristo. E Ele vem com a sua palavra e nos anima a continuar a jornada. Ele chama os seus discípulos, quem sabe sem jeito, porque Ele antes havia dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diante de todos. E agora Ele diz assim: olha, desculpa, mas faça favor para mim, vai lá e pergunta se é Ele, ou que deveria vir, que é o Messias, ou devemos esperar outro. Vai lá e pergunta. Como que diz aqui? E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: dize-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vão lá e pergunte se é ele que devia de vir, temos que esperar outro. Quando eles chegaram lá, olha o testemunho que Jesus deu do homem que estava, vamos dizer assim, em dúvida, depressivo na cadeia. Olhe como Jesus fez a questão de falar e de exaltar, de apresentar como ele era um homem verdadeiro. Jesus disse: os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Vai lá e conta isso para ele. E aí ele pergunta: quem vocês foram ver no deserto? Como é que diz aqui? Uma cana agitada pelo vento?
Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestidos? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver, um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. O versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer, ali entre os profetas da lei, não havia ninguém maior do que João Batista, mas um de nós agora, não mais na lei, não mais naturalmente, mas nascido na graça, somos maior do que o posto que ele ocupava, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Então, veja como Cristo, como Deus, está ao nosso lado todos os dias. Eu imagino, sabe, Deus, pela sua presciência, pela predestinação, Ele está ao nosso lado quando nós estamos passando aquela dificuldade, estamos quase a sucumbir, então Ele diz: aqui eu tenho que ajudar um pouquinho, aqui eu vou dar um ânimo, aqui eu vou fortalecer. E aí, se nós pudéssemos ver como Deus, a nossa passagem aqui, Ele tem visto a nosso trajetório, início, meio e fim. Ele tem visto cada um de nós na glória. O que devemos fazer? Continuar crendo que Ele se importa por nós, que Ele veio e se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que, como disse o apóstolo São João, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Você não é feliz por ter essa revelação? Eu estarei lá. Você também deve ter essa convicção. Por que eu estarei lá? Porque eu decidi caminhar por Cristo. E quando porventura eu não tiver força, Ele estará ali. Como esteve ao lado de João Batista, como esteve ao lado de Elias, como esteve ao lado do apóstolo São Paulo, como esteve ao lado de tantos outros, como esteve ao lado de Jó, que passou pelo que passou. Mas no final do livro de Jó, a Bíblia diz assim, Jó capítulo 42, versículo 10: o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele intercedia por seus amigos. Veja a maravilha que está em nós nos posicionar no nosso posto de dever. Ele tinha tudo para quando seus amigos vieram dizer que Deus tinha pedido para ele orar por eles, diz: agora vocês vêm, agora que a barba de vocês começou a arder, agora vocês querem que eu ore? Mas simplesmente ele começou a interceder, mesmo todo leproso. Pensa você, na hora mais difícil, os amigos que eram amigos, em vez de vir confortar, vinham acusar. Você pecou, Jó. Você é um pecador oculto. Aí Deus fala, aqui em Jó capítulo 42, diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra os amigos de Jó, porque não falaram o que era reto do Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra eles e disse o quê? Agora vocês vão lá e pedem para Jó orar por vocês, que a ele eu vou ouvir.
E ele naquela situação difícil, mas ele sabia, Deus não me desamparou. E quando ele começa a interceder, Deus virou o cativeiro. Voltou a ter a saúde, os negócios começaram a andar. A esposa já engravidou. E aí já veio outros 11 filhos. Eu sempre esqueço, se alguém lembra. 11? 7? Também temos que ler a Bíblia, né, para ajudar o pastor às vezes, né? Mas enfim, veio outros filhos no lugar daqueles que ele tinha perdido. Amém? Esse é o nosso Deus. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. As nossas fraquezas não tiram nosso direito de tomar ceia. Por isso ele diz: examine. Tem alguma falha? Tem o sangue de Cristo que fala por nós ainda. O que tira o direito é quando a pessoa vive em pecado. Daí não deve tomar, porque é tomar para a morte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João capítulo 13, versículo 12. Cada um em espírito e oração. E como eu sempre digo, o cristão, ele se examina todos os dias. Somos chamados para uma reflexão mais íntima no momento da ceia, mas todos os dias é o dia de nós nos examinar. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se fizerdes. Amém.
os pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto Jesus vem cear. Amém. Fá. Eis marchemos para aquele bom país onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz. Eis marchemos para aquele bom país onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz vai comer e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordar, despertar e cantar, e se cantar, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Ei, avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordar e acordar, despertar, e cantar, e se cantar, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador para sempre ali feliz
Acordai, acordai, despertai e cantai. O Senhor não tardará. Graças a Deus. Vamos orar com o irmão João? E depois estamos despedidos. Amado Deus, grandioso e eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos tem dado, Pai, podermos estarmos aqui, Senhor, quando o Senhor tem grandemente nos abençoado, Pai, através da Sua palavra, dos hinos, Pai, da vida de cada irmão, Pai. O Senhor tem nos dado, Pai, coragem, ânimo para prosseguirmos nessa caminhada, Pai, enquanto estamos aguardando a Sua vinda, Pai. Agora entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Assim como o Senhor guardou cada um para chegar até aqui, o Senhor guarde cada um para chegar em seus lares, ó Pai, durante a noite, Pai. E assim, se o Senhor nos der mais uma manhã, Pai, abençoa a viagem do pastor, dos irmãos, os cultos ali, Pai. Que possa haver cura, libertação, Pai, salvação, Pai. Abençoa através da música, dos cânticos, Pai, da pregação, Pai. E assim, se o Senhor nos der mais uma semana, Pai, abençoa o trabalho de cada um, Pai. E assim, Pai, uma quarta-feira, os cultos de oração, Pai. Pedimos a Sua presença, Pai, porque o Senhor disse, aonde estivesse 2 ou 3 unidos em Teu nome, Tu ali estaria, Pai. E nós cremos, Senhor, porque senão seria em vão o nosso ajuntamento sem a Sua presença, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai.